Igor, um jovem de 25 anos, é um trabalhador incansável e dedicado. Sempre pronto para ajudar seus pais, ele é conhecido por sua organização e esforço. Trabalha em uma empresa metalúrgica, lidando com tarefas pesadas, mas ainda encontra tempo para ajudar a mãe a manter a casa em ordem. Um dia, enquanto navegava nas redes sociais, Igor conheceu uma mulher deslumbrante de olhos castanhos claros. Começaram a conversar e ele logo se encantou por sua beleza. No entanto, Igor não sabia que ela, apesar de atraente, era uma jovem rebelde que não respeitava os pais e evitava qualquer ajuda em casa. Ela tinha uma rotina na academia, mas vivia atrasada para o trabalho. Curiosamente, sua beleza fazia com que ninguém reclamasse de seus atrasos. Um episódio marcante aconteceu quando um colega de trabalho, que nunca havia se atrasado, chegou 20 minutos depois do horário. Ao ser questionado pelo chefe, Sr. António, o homem explicou que tinha acabado de sair do hospital após levar seu filho para casa. Esse era seu único atraso. Contudo, ele mencionou que a jovem sempre chegava atrasada sem consequências. Irritado com a situação, Sr. António tomou uma decisão drástica. Demitiu o homem dedicado, enquanto a jovem continuava sem punição, protegida por sua aparência. Igor, ainda apaixonado, não fazia ideia do verdadeiro caráter da mulher por quem se encantara. Igor, determinado e persistente, conseguiu finalmente chamar a atenção de Luísa Diniz, uma mulher misteriosa e extremamente popular nas redes sociais. Com muitos seguidores e admiradores, Luísa, apelidada carinhosamente por Igor de paixão, decidiu dar uma chance a ele, destacando que seria uma oportunidade única. Com muito esforço, Igor conseguiu marcar um encontro com Luísa, concorrendo com inúmeros outros pretendentes. Ela aceitou sair com ele e, ao marcar o encontro, avisou que seria sua chance de ouro. Igor, animado, se arrumou rapidamente para o encontro e escolheu um parque da cidade, um lugar que Luísa frequentemente visitava. Conforme via nas fotos que ela postava nas redes sociais, no parque Luísa caminhava como se estivesse desfilando, ciente de sua beleza e adorando a atenção masculina. Igor, embora hipnotizado pela sua aparência, ficou um pouco incomodado com os olhares que ela recebia e as respostas que ela dava, jogando o cabelo e flertando discretamente. Apesar de ter chegado 30 minutos atrasada, Igor achou que a espera tinha valido a pena. Durante o encontro, Luísa conversava com Igor enquanto mexia no celular e tirava fotos, mostrando seu lado narcisista. Igor, tentando estabelecer uma conexão, contou sobre seus sonhos, o curso de direito que estava fazendo e seus trabalhos. Quando perguntou sobre os sonhos de Luísa, ela respondeu sem entusiasmo, achando a conversa chata, mas logo se lançou nos braços de Igor, que ficou animado como se tivesse ganhado um bilhete premiado. Igor se declarou encantado pela beleza de Luísa e decidiu que transformaria seu caráter, mesmo percebendo traços narcisistas e egoístas nela. No entanto, notou uma qualidade admirável. Luísa adorava animais, especialmente cachorros, e sempre carregava ração na bolsa para alimentá-los quando os encontrava na rua. Isso fez com que Igor a admirasse ainda mais. Com o tempo, Igor foi ao shopping e comprou uma linda aliança. Planejou um jantar romântico e, durante o encontro, pediu Luísa em namoro. Ela aceitou e o abraçou, mas Igor não sabia que, por trás dos bastidores, Luísa estava flertando com um homem muito rico e mantendo conversas com vários outros nas redes sociais. Ela era extremamente difícil de lidar, e Igor estava prestes a descobrir o verdadeiro desafio de sua decisão. Roberto, um homem rico e bem-sucedido da alta sociedade, finalmente convidou Luísa para um encontro. Ela ficou eufórica, pois desejava isso há muito tempo. Contudo, esqueceu que seu namorado, Igor, a havia convidado para ir ao cinema naquela noite. Igor chegou ao cinema e, depois de esperar 10 minutos, começou a ficar preocupado. Após 40 minutos com o filme já em andamento, ele decidiu ligar para Luísa. Enquanto isso, Luísa estava na casa de Roberto, bebendo e festejando. Ao ver a chamada de Igor, ela lembrou do compromisso e, assustada, foi para fora atender. Com a música alta ao fundo, ela mentiu dizendo que estava passando mal e que o barulho era do vizinho. Igor, preocupado, sugeriu ir até a casa dela, comprar remédios e falar com o vizinho sobre o som alto. Relutantemente, Luísa concordou. Virando-se para Roberto, Luísa pediu para ir embora, mas ele a puxou e a beijou apaixonadamente. Confusa, ela mencionou seu namorado, mas Roberto minimizou a importância de Igor, chamando-o de pobre. Lisonjeada e influenciada por Roberto, Luísa decidiu voltar para casa para manter a fachada diante de Igor. Dirigindo em alta velocidade e sem cinto de segurança, Roberto levou Luísa até sua casa.
Ela rapidamente se preparou, vestindo um moletom e lavando o rosto. Pouco tempo depois, Igor chegou, demonstrando todo o seu carinho e preocupação. Ele sugeriu cancelar seu próprio convênio médico para pagar um para Luísa, mostrando sua dedicação. Ela, fingindo agradecimento, aceitou e elogiou Igor. Os tios de Luísa, sensibilizados com a atitude de Igor, a chamaram para uma conversa. O tio na qual ela morava em sua residência, percebendo o bom caráter de Igor, repreendeu Luísa por sua atitude. Irritada, ela mentiu dizendo que Luísa era apenas um amigo e, logo após Igor sair, ligou para Roberto pedindo para ser buscada. Roberto, ligeiramente alterado, a levou para um lugar estranho e sem sinal de celular, mandando-a descer do carro. Desesperada e assustada, Roberto foi deixada sozinha no local, tendo que andar por 2 horas até sua casa. Fria e chorosa, ela chegou em casa determinada a continuar se envolvendo com Roberto, apesar do perigo e humilhações. A história de Igor e Luísa revela a profundidade do caráter e dedicação de Igor, contrastando com a superficialidade e imprudência de Luísa, que se envolve em situações cada vez mais arriscadas, em busca de validação e status. No dia seguinte, Luísa postou fotos sozinha nas redes sociais, mas seu humor estava afetado pela experiência traumática da noite anterior, quando Roberto a deixou em um lugar deserto e escuro. Apesar disso, Roberto continuava a comentar em suas postagens, enquanto Luísa estava dividida entre a raiva e a atração por ele. Logo, outro homem chamado Daniel entrou em cena. Ele convidou Luísa para sair, e embora ela estivesse relutante, a tentação falou mais alto. Daniel era exatamente o tipo de homem que Luísa gostava. Forte e com um bom papo. Todos sabiam do relacionamento de Luísa e Igor, pois ambos mantinham seus status de namoro nas redes sociais. Mesmo assim, Daniel estava extremamente atraído por Luísa. Eles saíram, riram e se divertiram, enquanto Igor, alheio à traição, dedicava-se com os estudos para suas provas do mês. Apesar da pressão académica, Igor nunca deixava de enviar flores, chocolates e presentes para Luísa, mesmo atrasando 2 meses do seu curso para pagar o convênio médico dela. A trama se complicava cada vez mais. Luísa estava em um relacionamento com Igor, envolvida com Roberto e flertando com Daniel. Igor, dedicado e cego pelo amor, fazia tudo para agradá-la. Ele era um homem bom, sempre presenteando Luísa e se sacrificando por ela. No entanto, Luísa evitava ir à casa de Igor, pois a mãe dele não gostava dela, sentindo que algo estava errado. Enquanto Igor se esforçava para ser o melhor namorado possível, Luísa se perdia em suas relações superficiais. Encantada por homens que a tratavam como objeto de desejo, sem considerar as consequências de suas ações. A tensão entre o amor genuíno de Igor e a vida dupla de Luísa crescia, pronunciando um desfecho tumultuado. Igor continuava profundamente apaixonado por Luísa, sem saber das traições e mentiras dela. Dedicação e felicidade marcavam seus dias, mesmo que às vezes fosse esnobado ou desprezado por Luísa. Seu amor por ela era tão grande que estava disposto a fazer qualquer sacrifício. Um dia, Igor chamou Luísa para um jantar especial. Ele tinha uma ideia: pedir a mão dela em casamento. Luísa, surpresa, disse que ele ainda não tinha condições financeiras para isso. Igor ficou desanimado, mas Luísa, sem empatia, explicou que precisava de dinheiro para suas despesas pessoais como academia, roupas e maquiagem. Igor, determinado, prometeu dar um jeito, disposto a qualquer coisa para construir uma família com ela. Luísa pensou consigo mesma: deixa ele tentar. Se conseguir, eu caso e arranco tudo desse cara. Sou tão nova ele também, mas vou descobrir se ele me ama de fato. Em casa, Igor conversou com seus pais sobre sua decisão de trancar a faculdade e arrumar mais 2 empregos para juntar dinheiro para o casamento. Seus pais, preocupados, perguntaram se Luísa estava se esforçando também. Igor, irritado, respondeu que era ele quem deveria lutar, como homem. Seus pais notaram a vaidade de Luísa e questionaram se ela realmente ajudava em casa, já que sempre estava impecavelmente maquiada e com as unhas feitas. Igor, sem certeza, disse que achava que sim, mas que isso era o de menos. Apesar das dúvidas, seus pais o abraçaram e disseram para seguir seu sonho. Enquanto isso, Luísa estava ocupada tirando fotos e mandando mensagens para Roberto, sentindo saudades dele. Roberto a levou novamente para sua casa, onde ficaram juntos. No meio disso, Igor ligou para Luísa, todo animado para contar que havia arrumado 2 novos empregos e trancado a faculdade para juntar dinheiro para o casamento. Luísa respondeu friamente dizendo, legal, sem demonstrar entusiasmo, e desligou rapidamente para voltar para os braços de Roberto.
Igor, ignorando a indiferença de Luísa, estava ansioso para começar seus novos trabalhos, apesar da carga pesada. Um dia, cometeu um erro na metalúrgica, algo que nunca havia feito antes. O dono da empresa, que gostava muito de Igor por sua responsabilidade, perguntou o que estava acontecendo. Ela contou sobre seus planos de casamento e o chefe, reconhecendo seu esforço, ofereceu um novo cargo com um salário 3 vezes maior. Igor ficou radiante com a promoção, sentindo-se um passo mais próximo de realizar seu sonho, enquanto Luísa continuava sua vida dupla, desfrutando dos luxos que Roberto oferecia, sem saber do quanto Igor estava sacrificando por ela. Luísa chegou ao trabalho radiante e bem vestida, chamando a atenção de todos. Seu chefe, o gerente, a chamou para uma conversa. Quando ela entrou na sala, notou a presença de vários colegas. O gerente, observando-a organizar alguns arquivos, propôs almoçarem juntos para discutir algo importante. Curiosa e ligeiramente desconfiada, Luísa perguntou onde iriam. Ele respondeu, galante, que poderiam ir a qualquer lugar que ela quisesse. Ela sorriu, aceitando a proposta, e foram a um restaurante sofisticado, próximo à empresa. Durante o almoço, o gerente foi direto ao ponto. Te chamei aqui porque sei que você é linda e não temos muito tempo, disse ele. Luísa, tentando disfarçar o desconforto, respondeu que eram apenas colegas de trabalho. Ele, sem rodeios, rebateu. Garota, pare de fazer charme. Eu te conheço muito bem. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Luísa enquanto ele continuava. Sei que você é querida na empresa, mas posso te rebaixar ou até demitir, sabia? Mas não é isso que quero. Você está roubando o meu coração. Confusa e com a mente cheia, Luísa pensou em Igor, Roberto e até Daniel. O que deveria fazer? O horário de almoço estava acabando, e o gerente insistiu. Vamos sair hoje à noite. Luísa tentou recusar, mencionando que tinha um compromisso com Igor. O gerente, porém, insistiu. Ligue para ele e diga que não vai poder ir, que tem uma reunião de trabalho comigo. Tremendo, ligou para Igor e desmarcou o compromisso, mesmo sabendo que a família dele tinha vindo de longe para conhecê-la. Igor ficou desapontado, especialmente porque seus tios preferidos estavam presentes. Tentando esconder as lágrimas, ele colocou óculos escuros. Um de seus tios, percebendo, perguntou, rapaz, estás louco? O que faz de óculos de sol dentro de casa? Igor explicou a situação e seus tios o consolaram, dizendo que teriam outra oportunidade para conhecer sua futura esposa. Isso trouxe algum conforto a Igor, que decidiu festejar com a família. Enquanto isso, Luísa saiu com o gerente para um cinema no shopping. Eles se divertiram, e por um momento, ela esqueceu de todos os problemas. O gerente, encantado por sua beleza, tinha intenções claras com ela, deixando Luísa ainda mais enredada em sua teia de relacionamentos complicados e decisões impulsivas. Ao voltar para casa após sair com o gerente, Luísa recompôs-se. Jovem e bonita, sabia que poderia usar isso a seu favor. Apesar de ter gostado do encontro, decidiu que faria o gerente pagar pelo que a fez fazer. Vou fazer aquele cara perder o emprego, pensou. Ele vai ver na segunda-feira. No fim de semana, Luísa saiu com Igor, que havia comprado um carro novo. Igor estava indo bem nos 3 empregos e conseguindo dar conta de tudo. Ele estava animado e disse a Luísa que logo terminaria a faculdade e que seu maior sonho era ela. A vida é das pessoas que sonham, e meu sonho é você, Luísa Diniz. Você é a razão de todo esse esforço, declarou Igor. Luísa, embora reconhecesse que Igor era um bom homem, ficou em silêncio e reflexiva. Enquanto ele falava sobre colher bons frutos, ela se lembrou das maldades que estava plantando. Sentia-se culpada por trair Igor, que nada mais fazia do que cuidar e proteger ela. Na segunda-feira, Luísa foi ao trabalho, bem vestida, e foi direto à sala do senhor. António, apoiada na mesa, disse, estou sendo pressionada e coagida. Era 10 da manhã, e o horário de entrada era 7. Senhor. António, que tinha dificuldade de locomoção, tentou buscar água para Luísa. Ela, vendo o esforço dele, pegou a água do frigobar e serviu-se. Fale mais, pediu ele. Luísa afirmou que o gerente queria demiti-la. Senhor. António, preocupado, relembrou alguns erros dela, como atrasos em documentos e um boleto de 7.000 reais que teve que pagar. Mesmo assim, decidiu. Vou demitir o gerente. Você pode tirar o dia de folga. Luísa ligou para Roberto, sabendo que Igor estava trabalhando. Roberto a buscou na porta da empresa e a levou para sair. Ela adorava a adrenalina com Roberto, enquanto Igor trabalhava duro e aprendia novas técnicas.
O gerente trabalhou até às 19 horas, quando foi demitido pelo Sr. Antônio. Luísa estava radiante, se divertindo com Roberto. A noite foi mágica até Roberto, preguiçoso, se recusar a levá-la para casa. Vá andando ou durma na rua, disse ele, impiedoso. Ela pediu para carregar o celular e beber água, mas ele a expulsou, chamando-a de louca. Chorando, tentou abraçá-lo, mas ele a empurrou e mandou abrir o portão para os amigos dele. Sem graça, Luísa obedeceu e depois seguiu para casa na noite fria. Seu casaco, um presente de Igor, ficou na casa de Roberto. Igor tinha comprado o casaco para ela no seu aniversário de 26 anos, sacrificando uma blusa de frio para si mesmo. Agora, Luísa estava desprotegida, andando sozinha pela madrugada, refletindo sobre suas escolhas e o verdadeiro valor de Igor. Igor estava trabalhando até tarde e, em sua rota de volta para casa, viu Luísa andando sozinha e chorando na rua. Ele parou o carro, desceu sem que ela percebesse e ficou observando-a. De repente, Roberto, arrependido de tê-la deixado sozinha, passou de carro e a chamou. Entra aqui, louca, vou-te levar para casa. Luísa ficou feliz, entrou no carro de Roberto, o abraçou e beijou, sem saber que Igor estava vendo tudo. Igor, com lágrimas nos olhos, não conseguia acreditar no que acabara de presenciar. Triste, ligou para sua mãe e disse que não voltaria para casa naquela noite, pois precisava resolver algumas questões. Dirigiu-se a um lugar que gostava na infância, com o coração partido. No alto de uma montanha, Igor encontrou sinal no celular e ligou para Luísa. Ela a atendeu dizendo estar ocupada, mas ele insistiu, chorando e declarando seu amor. Estou com um problema, disse ele. Luísa, impaciente, respondeu, todo mundo tem problemas, meu bem. Você não é exclusivo. Você é homem e precisa se controlar. Se você me ama, me deixa. E desligou o telefone, voltando para os braços de Roberto. Igor voltou para casa e tentou ligar para ela novamente, mas Luísa havia desligado o telefone. No dia seguinte, Igor perdeu a hora de um dos empregos, abatido. Luísa, por sua vez, dormiu na casa de Roberto. Quando eram 10 da manhã, ela ligou o celular e viu uma mensagem de Daniel, um homem musculoso com quem também mantinha contato. Como Roberto ainda dormia, Luísa deixou uma carta para ele e pediu a Daniel que a levasse à casa de Igor. Ao encontrarem-se, Luísa beijou Daniel, que notou sua aliança e comentou, que anel bonito. Ela respondeu que Igor havia comprado por 30 mil Daniel. Intrigado, sugeriu, por que não vende o seu par e fica com a grana? Luísa, que não havia pensado nisso, aceitou a ideia. Foram a uma loja de ouro e conseguiram 10 mil pelo anel, uma joia de ouro rosé. Com o dinheiro, Luísa comprou uma camiseta barata de R$ 8 para Igor. Ao chegar na casa de Igor, ela beijou Daniel e se despediu, mas ele ficou observando de longe. Igor, feliz com o presente, notou a falta da aliança de Luísa. Ela mentiu, dizendo que havia sido roubada, e Igor, preocupado, ofereceu vender o seu carro para comprar uma nova para ela. Daniel, assistindo a cena de longe, se remoía. Às 20 horas, Daniel voltou e chamou por Igor, que atendeu. Daniel revelou toda a verdade, sua namorada não presta. Me desculpa, mas ela me procura há 3 anos. Fui igual a você, fiz planos com ela, me dediquei, mas ela me deixou de lado. Ela sai com vários homens, incluindo Roberto, e agora você é só mais um. Igor, incrédulo e irritado, mandou Daniel calar a boca e entrou em casa. Daniel, vendo a situação, decidiu comprar o anel de volta e devolvê-lo a Igor. Em um ato de compaixão, ele foi até a casa de Igor e entregou o anel. Ela vendeu o seu anel. Eu a convenci a vendê-lo, mas aqui está de volta. Igor, emocionado, abraçou Daniel e agradeceu. Eles choraram juntos, começando uma amizade estranha, marcada por tensão e compreensão mútua. Igor dedicava-se à sua família e também era dedicado com seus projetos e finalmente caiu em si. Com os empregos que arrumou, conseguiu muito dinheiro, voltou à faculdade e abriu seu próprio negócio. Despediu-se de todas as empresas de cabeça erguida. Ele estava há algum tempo sem falar com Luísa, que acreditava ainda ter Igor na palma de sua mão, um escape para quando tudo desse errado. Enquanto isso, Luísa se envolvia com Roberto, que acabou encontrando outra mulher e a dispensou. Ela chorava, sentindo a perda de Daniel, do gerente, e agora Roberto lembrou-se de Igor, seu namorado oficial, e foi procurá-lo. Igor, ocupado com suas tarefas, relutava em conversar.
Luísa insistiu, e ele finalmente concordou em sair para uma conversa séria. Durante o encontro, Igor disse a Luísa: "Eu sei de tudo." Ela, confusa, perguntou: "Tudo o quê?" Ele explicou: "Você não sabe o que passei. Trabalhando em 3 empregos por nós, enfrentando minha família, trancando meus estudos, fiz de tudo por você." Luísa, defensiva, respondeu: "Então quer dizer que não sou mais nada." Igor, chorando, disse: "Eu abri mão de tudo por você. Mas você não valorizou. Devido a tudo isso, acelerei meu conhecimento e consegui dinheiro. Abri meu próprio negócio. Você faria parte disso, mas escolheu me trair." Ela tentou apelar: "Podemos recomeçar do zero." Igor, cansado, disse: "Está bem, vamos recomeçar." Ela se animou, mas ele se levantou e disse que iria ao banheiro. Em vez disso, Igor pegou seu carro e foi embora, deixando Luísa sozinha. Quando o garçom trouxe a conta, ela não tinha dinheiro para pagar. Foi convidada a trabalhar no restaurante naquela noite para pagar seus gastos, lavando pratos e servindo mesas. No dia seguinte, Igor voltou ao restaurante amigo do dono e pagou a conta. Ele disse ao dono: "Ela faz coisas ruins e isso a prejudica. Espero que aprenda ou terá problemas na vida." 2 anos depois, Luísa foi dispensada do trabalho por atrasos e acabou sendo despejada de sua casa. Sem opções, foi morar na rua. Igor, agora casado com uma mulher chamada Daniela, viu Luísa suja e pedindo dinheiro na rua. Ele contou sua história para Daniela, que o incentivou a ajudar Luísa. Igor se aproximou de Luísa e disse: "Ei, sou o Igor." Ela, tremendo e envergonhada, respondeu: "Você veio me humilhar também." "Eu estraguei tudo, Igor. Me perdoe e me deixe ir." Igor, com compaixão, disse: "Vamos ao banco. Vou sacar dinheiro para você comprar roupas novas e passagens para voltar para sua família. Mas se despeça de seus tios também. Durante esse tempo que esteve aqui na cidade, eles te ajudaram muito. Mas você também não os valorizou." Luísa disse: "Eu sei, eu abusei da boa vontade deles. E agora estou nessa situação. Vou falar com eles e depois voltarei para a terra de meus pais." Igor disse: "Deus abençoe sua vida. Recomece e nunca se esqueça. As pessoas erram e merecem uma segunda chance. Tome cuidado com o tipo de homem que se envolve." Luísa comprou roupas novas, uma passagem e um café. Ao ver um cachorrinho na rua, deu-lhe um pouco de ração. Igor disse: "Leve ele também." Igor e Daniela levaram Luísa e o cachorrinho ao aeroporto. Ela foi embora. E Igor seguiu sua vida, cuidando da empresa e sendo apoiado por Daniela, a mulher que realmente precisava. Esta história termina com Igor, triunfante e justo, ajudando quem o machucou. Enquanto Luísa, finalmente aprendendo suas lições, começa uma nova vida.